E aí pra todo mundo, e eu vou contar a história do dia que eu fui no parque para um aniversário. Eu acho que era um aniversário, mas pode ser que seja só um evento de família. Só sei que tinha muita gente da minha família lá. Aí beleza, eu fui no parque aqui, perto de casa, não é muito longe não. Aí chegando lá, eu tava meio desanimado, tá ligado? Aí eu dei uma volta do parque lá, chamei meus primos pra andar junto, aí tava andando lá. Aí depois o meu primo, que tava junto comigo andando no parque, ele saiu, né? Aí eu falei, vou continuar andando, vou dar uma volta aqui porque eles também estavam desanimados. Eu também tava, eu falei, pra me animar, eu vou dar uma volta no parque. Aí eu fui dar uma volta no parque e quando eu, desço um morro, tem tipo um morro, aí eu desço, aí você faz uma esquina e vira. Aí quando eu virei essa esquina ali do morro, tinha duas garotinhas, assim, sabe aquelas garotas de prédio ali, que é meio rica, entendeu? Aí elas estavam andando ali e eu nem prestei atenção, assim, eu só vi quando elas falaram um negócio comigo. Aí que eu me toquei que era comigo. Tipo assim, essas garotas, e elas eram pequenas, não era, nem adolescente, era criança mesmo, assim, era mais pra criança do que adolescente. Aí beleza, eu tava andando lá, perto desse lugar, dessa esquina aí, tem umas quadras de futebol. Aí eu tava olhando os caras jogando, já de longe. Porque quando você vira a esquina já dá pra ver as quadras de longe. Beleza, só sei que eu virei essa esquina lá e nem tinha visto elas. Porque quando você vira não dá pra você ter a visão de quem tá vindo. Aí eu virei e continuei e comecei a andar, né? Tava andando, né? Tava olhando pra quadra, só tava olhando pra quadra de futebol, futsal. Aí essas garotas vieram, como não dava pra ver elas, porque eu só tava olhando a quadra. Aí elas vieram e falaram assim, olha, mais um com um boné falso. Eu tava com um boné da Adidas que não tem, só tem o logo, não tem escrito Adidas. Não tem nada escrito, só tem o logo. Aí, e era também uma cor verde. Também por causa disso eu acho que um boné da Adidas que não tem escrito Adidas e na cor verde chamou a atenção delas. E por causa disso elas falaram, nossa, olha lá aquele... Eu não sei o que elas falaram, né? Acho que falaram, olha o boné falso dele, foi isso, olha o boné falso dele. Aí cara, só sei que eu continuei andando, eu não entendi direito se era comigo ou não. Aí beleza, eu continuei andando. Eu dei acho que não foi nem 10 passos. Aí quando eu me toquei, aí que eu me toquei que era comigo. Aí eu falei, nossa mano, o negócio é comigo. Eu já baixou já deu um negócio em mim ali que eu fiquei com raiva ali, tá ligado? Mas também já deu um gelo assim também que eu falei, não, vou ficar na minha, tá ligado? Beleza, eu dei uma parada, eu parei. Quando eu raciocinei que era comigo, quando eu percebi que era comigo, eu parei de andar. Eu pensei sobre isso, descobri que era comigo, né? E elas também olharam pra mim. Eu meio que dei uma olhada pra elas e elas olharam também assim. Elas pararam também um pouquinho de andar. Ou diminuíram o passo, não sei, acho que elas pararam. Depois elas continuaram andando. Mas só que eu ainda tava parado. Aí depois que elas continuaram andando, e já tinha baixado, já tinha subido um negócio em mim ali que eu já tava assim nervoso já. Só que aí também veio um gelo. Aí depois que veio o gelo, eu comecei a andar. Aí beleza, eu fui lá. E essa é a primeira parte, ó, pra você ver, nesse dia eu tava com azar, porque teve mais ainda, mais humilhação que eu passei nesse dia aí, a troco de nada. E o boné, pra tirar a dúvida de vocês, o boné não era falso não, o boné era do México. Aí lá, eu acho que no México tem uma edição especial lá. Aí por isso que o boné da Adidas era verde, porque era uma edição do México. Mas não era falso não, pra tirar a dúvida de quem tá com ela aí. Depois disso, eu desanimado, pensei assim, eu vou voltar para onde tá meus parentes. Aí eu voltei, triste, desanimado, cabeça baixa. Eu sentei perto deles lá e abaixei a cabeça lá assim e fiquei pensando sobre o assunto. Eu pensei em procurar elas e xingar elas, pensei em descontar de alguma maneira. Só que eu falei, não, vou me acalmar e vou ficar por aqui mesmo. Depois de descansar um pouco e me recuperar mentalmente, eu falei, eu vou andar de novo. Lá fui eu andar de novo no parque. E você não acredita no que aconteceu de novo. Dessa vez eu tava andando bem longe do primeiro acontecido, porque eu pensei assim, já que aconteceu uma coisa ruim ali, eu vou andar bem longe de lá. Aí eu tava andando lá em cima, do outro lado do parque, lá em cima. E eu vejo 3 garotas, aquelas, parece universitária ou adolescente. Ou era universitária ou era adolescente. Eu só sei que quando eu tava andando, eu passei ali no banco que elas estavam sentadas. Porque tem um corredor assim, aí tem os bancos que você senta ali e vê quem tá correndo ali, passando, quem tá andando. Passei nesse banco e tinha olhado pra elas antes. E eu achei as 3 muito top. E pareciam ser ricas também, pareciam ter dinheiro também. Beleza, eu andei assim, dei uma olhada pra elas e continuei andando. Só que quando eu cheguei, eu tinha passado delas, eu dei as costas pra elas.
Eu passei delas e aí quando eu tava de costas pra elas, elas falavam assim: ah, esse daí não dá pra namorar. Aí eu falei assim, pensei, pô, de novo, no mesmo dia, eu já tô desanimado aqui, destruído, e a outra me manda uma dessa, que eu não dava, eu não era um Justin Bieber, porque, pra poder namorar com ela. Aí ela ficou com raiva, porque eu não era um Justin Bieber lá, e falou pra amiga lá que não dava pra namorar comigo. Aí você pensa, a cabeça que eu fiquei. E você acredita que ela falou assim, como se ela tivesse com raiva por eu não ser tipo o tipo que ela gosta. Vê se pode um negócio desse. Eu continuei andando, eu só sei que depois disso, depois que eu parei de andar, eu cheguei lá onde estavam meus parentes lá perto lá e fiquei sentado lá só pensando ali na vida, pensando em algumas coisas lá, pensando em descontar também. E só fiquei no pensamento ali perto dos meus parentes. E não saí de lá mais não. E depois melhorou. Tipo assim, a gente jogou uma bola com meus primos, eu joguei a bola, eles chamaram pra jogar, a gente também fez outras coisas lá, tinha comida também. Aí deu pra dar uma distraída. Mas pensa assim que... Tipo assim, quando eu voltei dessa segunda humilhação aí, eu tava mal, hein? Eu tava me arrastando assim no chão. A tristeza, mano. E só pra situar vocês, esse parque é um parque que é meio de rico, mas não é. Tem uns prédios em volta dele ali, de rico ali, mas é só isso também. De trás dos prédios não tem mais nada. É mais loja e tem umas casas também humildes também. Não é só casa de rico. Mas é só para situar vocês melhor. Mas não é também um lugar assim que é 100% de rico. Não é um lugar assim também não. E como eu tava sem namorada, sozinho, solto no mundo aí, sem ninguém, demorou alguns dias para me recuperar. Mas eu consegui me recuperar. E se eu conseguir, você também consegue. É isso que eu queria falar. Essa é a minha história que eu queria contar nesse vídeo. Obrigado a quem assistiu. E até o próximo... Até a próxima aí. Valeu.